uma oportunidade única para conhecer as casas de duas grandes artistas e ver muita arte e arquitetura. Esta é a casa da arquiteta Xumin Silveira, que ela mesma projetou para si e sua família nos anos 70, no Morumbi. Com a face sul, olha como ela fez as coberturas inclinadas para permitir que o sol chegasse à piscina. O teto, nada plano nem horizontal, ajudava a captar a água da chuva, evitando infiltrações, como se fossem calhas. Já esta aqui é da artista Tomi Otaki, projetada por seu filho Rui, em 1969, no Campo Belo. Uma cobertura única, com pequenos espaços fechados, dormitórios e serviços. Os interiores começam na penumbra e a luz chega só depois. Com 50 metros de fundo e em formato de L, o jardim foi estrategicamente colocado no meio, para dar luz aos dois lados. A casa e ateliê têm vários ocos, para deixar passar e também esconder a elétrica e a hidráulica. As duas casas sediarão a terceira edição da Aberto, uma mostra que celebra o encontro entre arte e arquitetura e permite ao visitante visitar casas privadas, às quais pouquíssimas pessoas têm acesso. A primeira foi há 2 anos, em uma rara casa do Niemeyer, aqui em São Paulo, no Alto de Pinheiros. A segunda foi numa casa projetada por Vila Nova Artigas, em Santo Amaro. E a terceira é esta aqui. Há uma bela história dessas casas recebendo obras de arte. Em 1930, por exemplo, Gregory Warshawski permitiu que uma casa que ele projetou no Pacaembu recebesse obras e virasse aí um showroom da arte moderna, com seus amigos Tarsila do Amaral e Los Segal. No episódio de hoje, vamos mostrar as casas de duas mulheres desbravadoras e da arte que vai ocupá-las. Xumin e Tomi tinham muito em comum, além de serem mulheres, imigrantes do Extremo Oriente a triunfar no Brasil. Ambas conseguiram transformar a paisagem, não só de São Paulo, mas do país todo. Quando tinha 30 anos de idade, Xumin criou uma das peças de design mais conhecidas do Brasil e do mundo, o Orelhão. Precoce, ela já tinha escritório próprio de arquitetura aos 24 anos, recém-formada do Mackenzie. Dirigiu o departamento de projetos da Companhia Telefônica Brasileira, CTB. Já Tomi desabrochou mais tarde. Ela só começou a pintar aos 39 anos de idade, quando já tinha 2 filhos adolescentes. O marido abandonou a família, sem dar explicação, e Tomi conseguiu escapar da convenção das mulheres da sua época e perseguir o seu sonho. Foi pintora, gravurista e escultora. A arte de Tomi não é presente apenas em museus, sedes de bancos e hotéis. Sua arte pública pode ser vista na Avenida 23 de Maio, na Avenida Paulista, na Xavier de Toledo, no centro, no caminho para o aeroporto de Guarulhos e na linha verde do metrô, na Paulista. E olha só o que ela aprontou na Minha Santos, uma escultura com mais de 20 metros de altura, sobre emissário submarino, na praia do José Menino. Xumin morava nesta casa, quando recebeu o desafio de criar uma cabine telefônica funcional, barata e duradoura, resistente ao vandalismo e ao pouco respeito que ainda temos pelo mobiliário urbano. Desafios válidos até hoje. Ela descrevia como prioridades a proteção ao objeto, facilidade de uso e aproveitamento do espaço reduzido. Atender a vários interesses, mas sem renunciar à estética. Em termos de design industrial,
o mobiliário urbano é o que atinge o maior número de pessoas, ela dizia. Ela e o marido adoravam música, promoviam saraus, então a acústica era um valor importante. Nenhuma parede é paralela por isso. O concreto das paredes foi moldado com tábuas de pinho horizontais, que marcam seus nós, imprimindo uma textura especial. A casa é térrea, distribuída em ambientes com níveis diferentes, que acompanham o desnível do terreno. Xu Min se formou em 64, pelo Mackenzie, e foi aluna de mestres, como Franz Repp, Fábio Penteado e Marcelo Fragelli, o arquiteto do Conjunto São Luís. E em 1966, ela já estava no departamento de projetos da Companhia Telefônica Brasileira. Antes de projetar a casa, Xu e o marido Clóvis moraram em uma kitnet no Copan. Como Xu Min, Tomi Otaki também valorizava a estética. Dizia que suas obras não precisavam ser bonitas, e sim expressivas. Isso se via na casa que o filho Rui projetou para ela. Da entrada em diante, a galeria vai se alargando. Não é um corredor, é mais uma casa-praça. Foi ampliada para o vizinho em 1988 e passou por outras reformas em 96. As mudanças na arquitetura de Rui Otaki são notadas dentro da própria casa da mãe. As áreas privadas não têm divisórias. É uma casa de artista, ateliê mesmo, sem muitas barreiras. Os quartos são células, só para dormir. Sem closet. As camas são de concreto, sem suíte. Assim como as casas e apartamentos são pequenos, nas melhores cidades do mundo, para se aproveitar a cidade. Rui fez quartos minúsculos. A casa é o ponto de encontro. Um bom alerta para a geração Z, que fica trancafiada no seu quarto, com seus games e seus tablets. Tomi não aprovaria. Na casa de Tomi, os almoços de família eram sagrados. Muito sociável, Tomi dizia que gostava de espetáculos, exposições e aniversários. Sim, ela gostava de uma festa. Nestes espaços, agora cheios de arte, Tomi recebia e ouvia muito. As vidas das duas têm muito da epopeia que os imigrantes que vieram para o Brasil atravessaram, mas com algo a mais. Eram mulheres numa época pré-feminismo e vieram do Extremo Oriente. Atravessaram o planeta para chegar aqui. Tomi veio em 1936 para o Brasil visitar o irmão. Ambos eram de Kyoto. Ela gostou do que viu, gostou do Brasil, e a Segunda Guerra Mundial, problema nos mares e no Japão, a convenceram a ficar aqui. Não voltou mais. Xu Min nasceu em Xangai. Mas pouco depois, a guerra e a vitória da Revolução Comunista fizeram com que a família fugisse para Hong Kong. Em Hong Kong, seus pais decidiram ir o mais longe possível de qualquer guerra e do comunismo. E assim vieram para o Brasil. Os pais dela acabaram fixando residência em Manaus. Sim, Manaus. Mas Xu Min decidiu permanecer em São Paulo, onde estudou e ficou o resto da vida. Tomi virou artista na Moca. Conheceu e frequentou o ateliê de diversos artistas. Ficou muito amiga de Alfredo Volpi. E seus traços se tornaram quase a cara de São Paulo. Não tem quem adentre o auditório do Ibirapuera e não se extasie com aquela obra incrível no teto. Aliás, que fez Oscar Niemeyer mudar a posição da rampa para não atrapalhar a ideia da artista. Depois de criar o orelhão, Xu Min foi convidada pela Prefeitura de São Paulo a desenhar bancas de flores, bancas de jornais e mobiliário urbano, em 1974, na Prefeitura de São Paulo. Sem novidade, muitas dessas peças nunca foram produzidas, mas ela também trabalhou em escritórios de engenharia e, a partir dos anos 80, começou a fazer casas em Ilhabela.
ela criou um estilo chamado pós-Caiçara. Fez casas no litoral para ela e para os seus amigos. Sozinha, até a construção, ela acompanhava. Xumin partiu cedo demais. Ela morreu em 1997, com apenas 56 anos de idade, de microembolia pulmonar. Já Tomi foi bem longeva. Faleceu em fevereiro de 2015, aos 101 anos. Nos últimos anos, com problemas de mobilidade, ela saiu do quarto cápsula e foi dormir todas as noites no próprio ateliê. Andar não era o maior problema, pintar tinha que ser todo dia. Os legados de Tomi e Xumin vão bem além das casas e das obras, que vão ficar mais conhecidas graças a esta terceira edição da Aberto. Geneticamente, elas passaram muito de seus talentos para os filhos e netos. No caso de Tomi, Rui Otaki, que fez esta casa, que para muitos é a sua obra-prima, espalhou alguns dos prédios mais icônicos de São Paulo. Os meus favoritos é o Hotel Unique, onde, aliás, eu já gravei um episódio de São Paulo nas alturas. Outro filho dela, o Ricardo Otaki, dirige o instituto que leva o nome da mãe, ali na Pedroso de Moraes. Seu neto, Rodrigo Otaki, é um arquiteto de sucesso. Xumin teve 2 filhos. Seu filho Jean é fotógrafo de arquitetura e arte. E seu filho caçula, Alain, é um grande arquiteto. Trabalhou muitos anos com Isai Weinfeld e hoje tem escritório solo. Tanto Rodrigo quanto Alain, aliás, desenvolveram peças que estarão aqui presentes durante a Aberto. Além de conhecer as casas, quem não gosta, a Mostra Aberto vai espalhar grandes obras nas 2 construções. Na casa de Xumin, no Morumbi, vai ter uma série de mestres e de obras pré-anos 2000, de Ana Maria Maiolino, Anish Kapoor, Maria Martins e Lúcio Fontana. Já na casa da Tomi, plana, com cara de espaço de arte, aliás, é como a Tomi tratava a sua casa, há várias atrações. O Instituto Tomi Otaki vai apresentar uma exposição sobre a vida e a obra da artista, com itens pessoais, materiais de arquivo e algumas de suas obras. E a Aberto também convidou artistas brasileiros contemporâneos para criarem obras que conversem com o estilo arquitetônico de Rui Otaki, inclusive com as histórias da família que viveu aqui. Fábio Miguez produziu obras, Daniel Senise, Laura Vinci, Arthur Lescher, Sandra Cinto e Maria Clabin fez até retratos de Tomi e Xumin. São aí obras imperdíveis e que mostram que a obra, tanto de Xu quanto de Tomi, ainda inspiram demais quem mora nesta cidade. E aproveitem as lições desta Aberto. Valorizar artistas mulheres, que ficaram por séculos em segundo plano, e conhecer mais a Ásia. É o continente que mais cresce no mundo e que parece tão distante do Brasil. Aliás, valorizar mulheres e a Ásia deveria estar no radar de todo mundo, e não só para os amantes da arquitetura e da arte.